Vamos iniciar hoje mais um podcast Frequência Saúde. O nosso convidado especial de hoje é o Dr. Marcelo Miglioli, pré-candidato a prefeito na capital, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele é engenheiro, tem experiência como secretário de obras de governo e topou, depois de encarar as urnas como senador nas últimas eleições de 2018, agora também é pré-candidato a prefeito na capital. Muito obrigado, Dr. Marcelo Miglioli, por estar aqui conosco e topar o desafio de encarar este debate. Dr. Marcelo Miglioli, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por topar na sua agenda, separar um período para estar aqui conosco, aqui no Jornal O Estado. Isso para mim é extremamente importante ter a sua presença aqui nessa tarde. Boa tarde, Denis. Eu que agradeço. Cumprimentar você, cumprimentar o Danilo, cumprimentar todos que nos assistem, nos ouvem, a equipe do Jornal Estado, a equipe sua, a Shirley aqui, que faz esse belíssimo trabalho de intérprete de livro, e dizer da satisfação minha de estar aqui com vocês e parabenizá-los desde já por esse novo modelo de comunicação. E realmente já se vinha nessa evolução de comunicação, né, Danilo? Mas com essa pandemia a gente está tendo que se reinventar em várias questões e com certeza o modelo de comunicação é uma delas. Então eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa, por esse programa e dizer que eu estou muito satisfeito de estar aqui com vocês hoje para esse bate-papo. Obrigado. Grande Danilo, nosso companheiro hoje aqui participando conosco. Dá um oi, Danilo. Eu fico muito feliz, eu agradeço, porque assim, esse podcast ele tem o seu making off sendo transmitido para as pessoas para mostrar também a força dessa mensagem. Não sei se ficou registrado da primeira edição, mas até vale a pena a gente reforçar nessa a dinâmica que foi esse programa, né? Você passou da ideia de dar uma entrevista, alguma coisa, de fazer uma matéria. O Bruno, que é o editor-chefe do Impresso, passou para mim. Eu falei, claro, conheço o Denis, cara, pessoa séria e tal. Falei do senhor também, né, que a gente não tem como não vincular a imagem das duas pessoas pelo que vocês estão fazendo aí em Campo Grande. E falei, não, tá fechado. Ele falou, como assim tá fechado? Eu falei, tá fechado. 40 minutos depois já tinha logomarca, já tinha mote, já tinha nome. Aí eu falei, bom, vamos ver se ele aceita. Mandou para ele e falou, caramba, não acredito, quarta-feira começou a gravar, hoje a gente já está gravando de novo. Verdade. E mais importante, acho que tudo isso é o tema que você escolheu, né? O tema da saúde pública, que é um tema que quando a pessoa precisa e vai atrás, às vezes está numa situação dramática, né? Sim. E poder tratar isso de uma maneira programática, séria, trazendo pessoas que vão agregar nessa situação, para que as pessoas o cidadão campograndense fique bem informado. Sim. Porque a pessoa bem informada é o primeiro caminho para ela fazer boas escolhas, para ela poder entender o próprio mundo, né? E o jornal tem que existir para isso, né? Sim. Eu acredito muito nisso. Então, fico muito feliz de estar participando desse projeto. É um dos aqui da TV. E é um projeto que eu acho que tem uma importância fundamental. Claro, o jornal ele tem cada dia adquirido mais força e isso nós temos percebido, é notório, né, Miglioli? Eu até estava conversando com um colega e até para explicar para todos que estão participando conosco, que estão acompanhando essa live, nós temos o podcast sendo gravado neste momento, então todo o nosso bate-papo, toda essa conversa, ela será disponibilizada nas plataformas, no Deezer, no Spotify, teremos também no canal do YouTube disponibilizado tanto o vídeo quanto esse áudio. É a mídia vivendo as suas revoluções, né? Mas já entrando dentro do nosso tema principal, Miglioli, eu sou fisioterapeuta, você sabe bem, fui diretor no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e ali fizemos um trabalho que, graças a Deus, tem sido valorizado pelos profissionais. Conselho, diferente de sindicato, o Conselho tem tinha uma imagem de ser algo que oprimia, que perseguia, e na verdade não é nada disso. Mas nesse período, e desde 2014 que a gente vem militando nessa área, nós temos percebido que Campo Grande não tem avançado no que diz respeito à saúde. Infelizmente, Campo Grande, o que trabalha a parte da saúde, todo tema voltado para a saúde, é sempre secundário. Então nós não vemos em Campo Grande investimentos significativos para a saúde. Tanto que recentemente, agora ainda no período de pandemia, eu fui convocado por um colega que ele é funcionário nessa gestão, né, na atual gestão da prefeitura, em que um parente dele estava numa UPA há 6 dias.
Ou seja, a UPA que não é feita para ficar, Danilo, no máximo, a UPA que é feita para ficar no máximo 12 horas para 24 horas ser transferido, o paciente estava 6 dias lá internado. UPA não interna paciente, UPA não é para internação. Miglioli, eu sei que você está pré-candidato a prefeito e a gente quer ouvir de você. Qual que é a sua leitura da saúde pública hoje em Campo Grande? Ô Denis, o próprio nome UPA já fala, Unidade de Pronto Atendimento, né? Não é para internação. Infelizmente, a nossa capital não é só a saúde que não está avançando. Infelizmente, sobre todos os aspectos, os pilares de uma administração, nós deixamos de avançar. Mas falando especificamente da saúde, eu tenho muita dúvida se o problema da saúde em Campo Grande é falta de recurso. Porque se você pegar o orçamento que foi aprovado para o exercício 2020 na nossa capital, na rúbrica da saúde, foram aprovados dentro do orçamento 1.292 bilhões. É muito dinheiro para fazer a saúde na capital em um ano. Esse é o orçamento 2020. Então, o que eu vejo que está acontecendo na nossa capital é uma péssima gestão, uma falta de gestão, uma falta de controle, uma falta de organização de trabalho e que está refletindo em todas as áreas e principalmente na saúde. A nossa saúde, ela chegou realmente na UTI. E aí a gente tem que esquecer um pouquinho a pandemia, porque ela já estava mal. Não é que nós temos hoje uma saúde pública deficiente por conta da pandemia. A gente já vinha debatendo isso, você sabe disso, sim, antes da pandemia. Como mudar isso? Nós temos que rever essa gestão e rever alguns pilares. Eu tenho uma proposta, a gente está apresentando um projeto para Campo Grande. Dentro desse projeto para Campo Grande, na saúde, nós estamos apresentando basicamente 2 eixos. Um, que é fazer o Centro de Diagnósticos e Especialidades Médicas, e eu estou propondo que seja ali no prédio do Hotel Campo Grande, restaurar aquele prédio, que é um prédio privado, mas há como fazer uma desapropriação. É um prédio central que comporta ali todas as especialidades médicas, para que você possa desafogar a questão de exame especialistas na nossa capital, que hoje tem uma fila, e são números oficiais, e esses números não é número do Marcelo, é números oficiais do município, mais de 40 mil pessoas na fila aguardando por um exame ou por uma consulta de especialista, ou seja, pessoas que estão com problema de saúde e que não conseguem avançar no seu tratamento porque não conseguem fazer um exame ou porque não conseguem uma consulta médica com o especialista. Então essa é uma das linhas que nós vamos atacar. A outra linha é nós fortalecermos, restaurarmos e reorganizarmos a saúde lá na ponta, que são as UPAs e as unidades básicas de saúde e saúde da família, fortalecendo inclusive a saúde da família. Nós já tivemos a oportunidade de debater isso em outras ocasiões. Eu acredito muito na saúde preventiva, né? Aquela saúde que lá na ponta você cria uma relação com a pessoa, você cerca o problema lá na ponta, porque quanto antes você cercar o problema da saúde da pessoa, primeiro que melhor você dá uma qualidade de vida para ela e um atendimento. E segundo que mais barato fica. Quanto mais você vai subindo os degraus na saúde pública, mais caro vai ficando. Então hoje nós temos situações dentro da saúde pública que a gente tem que rever. Por exemplo, nós temos casos de pessoas que ficam internadas 10 dias no hospital, pagando uma diária no hospital internado, porque a pessoa tem que tomar um medicamento na veia. Essa pessoa, depois de 3 dias, você pode liberá-la para casa e ter uma equipe que vá na casa dela fazer essa aplicação. Sim. Você barateia o custo da saúde pública e você dá uma qualidade de vida para essa pessoa, uma qualidade no tratamento do problema dela. Então, agregado a essas questões que nós queremos fazer, nós não podemos esquecer de fazer uma gestão. Sim. E essa gestão, ela tem que ser uma gestão onde você vai reestruturar o quadro da saúde. Hoje você tem uma saúde pública em Campo Grande que ela está ruim da porta para fora e ruim da porta para dentro. E esses dias até me perguntaram, o que é isso? Da porta para fora ela está ruim porque as pessoas estão sendo mal atendidas. E da porta para dentro ela está ruim porque os profissionais da saúde estão sendo maltratados. Hoje você tem profissionais da saúde, você sabe disso, que não querem mais trabalhar para o município porque não tem condições de trabalho. Você tem UPA que o raio-x está quebrado, você tem as UBS que não tem medicamento, que não tem assistência médica necessária, que os enfermeiros estão sobrecarregados. Então isso é uma questão de gestão. E uma das coisas importantes que nós vamos fazer com esse remodelamento, né, é criar uma coisa que infelizmente na saúde pública nós não temos, mas que é fundamental no caso do tratamento,
Eu tenho uma esposa médica, então a gente tem um certo convívio com a área da saúde, que é a relação médico-paciente. Nós temos que fixar essas equipes para ela ficar fixa no lugar. Para quando um paciente chegar numa UBS, numa unidade de base de saúde, o médico olhar para o paciente, ele olhar para o Denis, já saber qual que é o caso do Denis, o que o Denis teve, qual o histórico do Denis. Essa empatia e essa relação médico-paciente, ela é fundamental. Todos nós que temos uma condição melhor de vida temos isso. Cada um tem o seu médico, cada um tem aquela pessoa que ele vai. Né? Quando você vai no médico a primeira vez, é a consulta mais demorada. Por quê? Porque o médico quer te conhecer antes de te diagnosticar. Por que que na saúde pública nós não podemos fazer isso? Então, nós queremos fortalecer muito essas duas vertentes, a saúde básica e a saúde intermediária através do centro de diagnóstico. Olha, em cima do que ele acabou de falar, Dr. Miglioli, eu tenho uma pergunta que, se ele não fosse uma pessoa independente como ele é, autônoma no discurso, talvez eu nem poderia fazer. Mas como ele é, e é um cara corajoso, eu vou fazer. Baseado no que foi o nosso sábado de entrega das campanhas aqui. Verdade, verdade. No sábado, esse último sábado, o Denis foi com uma galera fazer entregas em regiões carentes de Campo Grande. À tarde eu fui com outro pessoal e acredito que a gente tenha, com equipes diferentes, visitado pelo menos aí 10 polos de situação de extrema vulnerabilidade de Campo Grande, situações que eu particularmente eu nem imaginava que existia. Eu imaginava que existia pobreza, claro, mas numa linha da miséria de absoluta assim, abandono, eu não fazia ideia. Aonde que é a minha pergunta para o senhor? Fica muito difícil falar de saúde, do gasto de 1 bilhão e do bom gasto desse 1 bilhão, se situações de dignidade humana e de complicação da forma como o município vê essas pessoas não for levada em consideração. É difícil falar com dados estatísticos porque eu não tenho eles nesse momento, mas é perceptível como tem aumentado a pobreza, a miséria e gente vagando pelas ruas, ou situações como a gente viu no final de semana, Sim. de gente que fica como num depósito na periferia, sem emprego, sem acesso à água, não estou nem falando de água potável, estou sem acesso à água, sem acesso a alimento, esquecido pelo poder público em regiões e alguns bairros onde nem pode entrar ambulância e tudo mais. Como fazer para que a saúde chegue a essas pessoas? Porque isso que o senhor falou, a saúde de prevenção, ela é fundamental nessas regiões, principalmente para não deixar o problema ficar um problemão grande, onde depois o poder público não vai conseguir resolver na hora, vai ter que judicializar Sim. e o gasto fica muito maior. Danilo, você só resolve essa situação dentro da linha que nós estamos apresentando para Campo Grande. Nós estamos apresentando um programa para Campo Grande onde nós elencamos 5 eixos de desenvolvimento. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano, desenvolvimento na saúde, desenvolvimento na educação e desenvolvimento social. E esses 5 eixos eles têm que ser transversais. Não dá para você querer resolver um problema de uma forma isolada, porque a saúde pública ela é reflexo da falta de moradia, ela é reflexo da falta de saneamento, ela é reflexo da falta de educação, ela é reflexo da falta de emprego. Hoje, se você perguntar para mim qual a causa de tudo isso que nós estamos vivendo na nossa capital, favelas, pessoas em condições subhumanas, pessoas morando embaixo da ponte, pessoas se perdendo porque não tem oportunidade, é a falta de desenvolvimento econômico. Campo Grande é uma capital que parou de crescer economicamente falando. Campo Grande está andando para trás economicamente falando. Agora saiu os índices do Ministério do Trabalho e Campo Grande perdeu de janeiro a abril 3.150 empregos formais na nossa capital. O índice do estado, o índice médio, foi 0,16% positivo. Campo Grande foi 1,59% negativo. Isso são índices oficiais, não é índice do Marcelo. Aí alguém pode falar, mas o que tem a ver com a saúde? É lógico que tem a ver com a saúde. Total ligação. Se você tem uma pessoa que ela não está empregada, um pai de família, uma mãe de família que não está empregado, está faltando comida na sua casa, está faltando condições de vida, tá certo? Então é isso que nós temos que entender, que Campo Grande você tem que recuperar ela dentro de um todo, porque uma coisa está interligada na outra. Eu andei muito em Campo Grande desde que nós lançamos o projeto Pense Grande Campo Grande, até chegar a pandemia. Inclusive, algumas pessoas até nos acusavam, você está sendo populista. Eu não estava sendo populista, eu estava conhecendo os problemas do Campo Grande. Como eu fiz no Estado, quando eu fui secretário de obras. Eu fui secretário de obras do Estado e consegui fazer tudo que eu fiz, porque eu saí do gabinete e fui rodar o Estado inteiro.
Não tem hoje, dentro do Mato Grosso do Sul, uma pessoa que conheça mais o nosso estado do que eu. E eu fui fazer a mesma coisa aqui em Campo Grande. Então, quando eu fui, por exemplo, na favela do Mandela, eu cheguei lá e fiquei indignado. Porque as pessoas, o dia que eu cheguei lá para fazer uma visita, sabe o que me pediram? Que eu levasse a minha mulher lá, que é médica, para fazer uma palestra sobre a dengue. E no dia que ela foi fazer a palestra, as pessoas falaram que o fumacê não entrou lá porque lá não era um lugar reconhecido pela sociedade, pela prefeitura municipal. Não tem recolhimento de lixo, ou seja, é basilar, as pessoas vão morrer, ou seja, aquele que está do lado, ele não vai pegar o mosquito que vive ali, então são umas concepções absolutamente equivocadas. Sim. Então, se você não resolver as questões de uma forma transversal, gerando emprego, criando uma boa educação, criando uma condição de vida, tirar essas pessoas dessa vida subhumana, né? Como você disse, eu também eu fui no Mandela, eu fui lá na Cidade de Deus, eu fui em vários pontos, né? Fui lá na saída de Cuiabá, na saída de São Paulo, lugares que tem favela, lugares que infelizmente nós temos uma situação que envergonha a nossa capital. E nós vamos resolver isso se nós atacarmos esses 5 eixos de uma forma equilibrada. Por quê? Um interfere no outro. Tanto é que eu tenho batido muito nessa tecla. Hoje Campo Grande precisa voltar economicamente a se desenvolver. Campo Grandense não aguenta mais aumento de imposto, Campo Grandense não aguenta essa indústria do multa que está instalada aí, não há mais como se fazer refis. A Prefeitura Municipal de Campo Grande agora só conferir refis, dando isenção de 100% para juros e multas. Eu nunca vi isso. Daqui a pouco eles vão dar desconto no capital. Quer dizer, tamanho desespero de arrecadação. Por quê? Porque você tem uma despesa que aumenta, você tem uma receita que está voltando para trás. Uma folha muito pesada, Campo Grande já teve 25% na arrecadação de CMS, hoje tem 18%, ou seja, voltou para trás. Uma folha extremamente inchada e o que é pior, inchada de uma forma política e não de uma forma de gestão. Então, além de você ter uma folha cara, você tem uma folha ineficiente. Tem a desvalorização a desvalorização do profissional técnico que hoje presta serviço ao município. Margem de investimento que perdeu bastante também, o grau de endividamento do município subiu, não, né? Não tem nenhum, né? O próprio prefeito aconteceu. disse esses dias lá na Câmara que Campo Grande não tem dinheiro para fazer 1 quilômetro de asfalto. Quer dizer, então, nós vamos ter que fazer uma revisão geral nesse quadro, e aí nós vamos mudar a saúde. Isso se torna bastante gritante nos nossos ouvidos quando nós, assim como você fez, né, caminhou pelas periferias, né, Danilo? A gente também tem essa caminhada, temos assistido muitos bairros, muitas comunidades, e nós encontramos situações basilares como abandono. Então você colocou aí a questão do carrinho do fumacê, que não passa porque não está sendo reconhecido como comunidade ou como bairro. Mas você chega lá, você tem 200 famílias habitando naquela região. 3 coisas me chamou a atenção, que eu acho que deve ter chamado a atenção de vocês também. Que vocês também têm vivido essa experiência, que eu convido até o Campo Grandense, que tem uma condição melhor, também fazer isso. Porque qualquer coisa, tudo que você dá, as pessoas dividem entre elas. Então elas só estão vivas por conta da solidariedade que existe ali entre elas. Sim. Então isso ainda é o fator humano existindo, mesmo tratando-se as pessoas que nem bicho, porque o poder público fazer aquilo com aquelas pessoas é tratar que nem bicho. Então, se der um pacotinho de arroz, ela vai dividir entre 3 famílias ali, e a família depois vai pegar, vai dividir e vai fazer. Outras pessoas querem emprego, foi o que o Dr. Marcelo falou, da importância do desenvolvimento econômico. Todo mundo pediu um emprego. Você levava o alimento, falava obrigado, tal, mas isso aqui, olha, eu queria mesmo um emprego. E a terceira coisa, que me revoltou bastante, foi passar na minha cabeça a possibilidade que aquilo lá não exista à toa. Que alguém ganha com essa desgraça toda. Sim. E aí, para mudar isso, só com uma política muito estruturada. Porque não adianta passar o asfalto ali ou mandar construir uma casa de alvenaria onde tem uma casa de papel. Porque se as pessoas não se sentirem parte de uma realidade melhor, elas vão embora. Porque elas estão totalmente fora da realidade normal das coisas. Elas estão jogadas ali. Isso em qualquer um desses bairros, né? Então a política pública tem que ter uma sensibilidade de olhar primeiro para a pessoa, ajudar, como o senhor falou, tudo, e aí em cima disso trazer o desenvolvimento até ela. Porque senão o desenvolvimento não vai acontecer. Tanto é que se você pegar o nosso programa, a gente não fala em assistência social. A gente fala em desenvolvimento social. São 2 coisas muito distintas. Assistência social você faz quando o problema já foi criado. Se você tem que ir lá levar uma cesta básica, se você tem que tirar um drogado da rua, se você tem que tirar uma menina que se prostituiu de menor, é porque esse problema já foi criado.
O desenvolvimento social não. O desenvolvimento social faz parte de um desenvolvimento de sociedade onde você faça com que essas pessoas não cheguem a esse nível. E é isso que nós temos que trabalhar. E volto a dizer, como que você faz desenvolvimento social? Quando você coloca o desenvolvimento social junto com o eixo do desenvolvimento econômico e junto com o eixo do desenvolvimento urbano. Que aquelas pessoas, eu vou dar um exemplo, eu fui visitar lá na Cidade de Deus 10 famílias, as pessoas moram em barraco, na frente dos barracos tem as casas pela metade, foi dado início à construção há 5 anos. E a pessoa faz 5 anos que mora num barraco e a casa pela metade na frente. E não tem nenhuma definição se e sem expectativa de fim. E sem expectativa de fim. Então, são essas questões que nós temos que discutir, sabe? Esse assistencialismo, ele não tem mais espaço. Não se sustenta, não se sustenta. Você não consegue sustentar uma sociedade na base desse assistencialismo de ficar secando o gelo. E uma coisa, Danilo, Miglioli, que eu penso que nós não podemos eximir a responsabilidade, salve as exceções, obviamente, precisamos também reconhecer isso, mas nós temos uma Câmara Municipal que ela foi deficitária nesse período. Porque qual que é isso? Não, tudo foi deficitário. Para acontecer o que está acontecendo, tem muita coisa deficitária. Exato. Nós temos não é uma tragédia muita pequena. Coisa parada. Ela não aconteceu anos. por acaso. Então, são 6 anos. Exato. 6 anos já são 2 mandatos diferentes. Fora 6 anos, não estou falando de 2, 3 famílias. Estou falando de talvez 2.000 famílias numa situação como essa. Total, fora o que está no centro que você vê vagando. E aí nós então, assim, não é assim. Alguém tem responsabilidade nisso. Sim, pode ser que eu tenha também. Exato. Mas todo mundo tem. Quem tem mandato hoje em dia, quem foi secretário... Assumiu ainda mais essa responsabilidade. Agora, mais que isso ainda, que eu acho que é muito preocupante também, que você é da área da saúde, o doutor Marcelo está correndo ali, tem a esposa médica e tal, pelo circuito da tarde da entrega ter sido mais demorado, e com mais visitas, não foi assim... parou num lugar, todo mundo pegou alimento e vazou. Então foi de casa em casa, foi aquele lance da visita, exigiu uma paciência grande, durou mais de 6 horas. Mas eu fiquei abismado porque eu vi, no caso, 8 casos de câncer. 8 casos de pessoas com câncer, que a pessoa não passa por tratamento. Nossa. E a última vez, ela teve a consulta do diagnóstico, depois ela não teve mais aquilo. Cai do que eu falei. Essas pessoas estão naquela fila de 41 mil pessoas que não conseguem o exame, não conseguem a especialidade. Desculpa até inflamar assim, mas eu acho que é uma coisa... É o que está acontecendo, é uma realidade em Campo Grande. E eu sou uma pessoa muito de posição, Danilo. Eu não fujo do debate das minhas posições. E esse assunto, e isso que está acontecendo aqui em Campo Grande hoje tem um responsável, é o atual prefeito Marcos Trade. E eu digo por que isso no meu ponto de vista. Não é porque eu estou disputando com ele um processo eleitoral, não. O que aconteceu com Campo Grande se nós voltarmos um pouco na história? Na gestão anterior do Bernal, teve um conflito de 4 anos entre executivo e legislativo. E aí eu não vou entrar para fazer juízo de valor de quem estava certo e quem estava errado, porque eu não vivi da porta para dentro esse processo. O fato é que nós ficamos 4 anos num embate terrível entre legislativo e executivo. E Campo Grande parou. E Campo Grande parou. Fato. Ponto. Quando o Marcos ganhou a eleição, houve-se assim, agora nós vamos criar um ambiente de paz. E realmente a Câmara de Campo Grande, eu não estou aqui fazendo defesa da Câmara não, ela criou as condições necessárias para o Executivo trabalhar com muita tranquilidade. Se você pegar a tranquilidade que o atual prefeito teve em relação às questões da Câmara, poucos prefeitos tiveram uma situação dessa. Sim, a Câmara harmoniosa, até certo ponto ela recuou, e talvez até exageradamente, e deixou o Executivo trabalhar. E o Executivo não trabalhou. O Executivo só fez política, essa é a grande verdade. Se você pegar os pilares da administração, saúde está um caos, educação não avançou nada, assistência social que você está falando, você andou na periferia, você viu, desenvolvimento urbano, nós estamos caóticos, esse transporte coletivo horroroso que nós temos, gestão pública, nós temos uma máquina pública aí que faz financiamento para poder pagar folha. Olha a importância disso, doutor, olha só como que é, vou dar só um exemplo para quem estiver ouvindo a gente ou estiver assistindo pela internet. Todo mundo tem o seu círculo social, de amizade, sim, de pessoas de relacionamento. da família, de relacionamento, tá? Que deve englobar lá, vamos botar umas 100 pessoas, tá? No meu ciclo de amizade, e eu tenho, inclusive, parentes no interior, tudo, eu teria muita dificuldade de conseguir 6 pessoas em caso de doença grave e que a pessoa está pré-morte ali. Eu acredito que você também tem a mesma situação, o senhor também, ou alguém que esteja ouvindo.
foi só sair do jornal, entrar no carro, e aqui em Campo Grande, eu não precisei ir lá pro meio da África, eu não precisei ir no meio do Nordeste lá e tal. E eu não imaginava que eu ia ver isso. Talvez se eu continuasse andando, se a gente fosse mais a fundo, a gente ia ver essa tragédia acontecer. Situações onde o poder público, inclusive, perdeu na defensoria, perdeu na justiça, e aí mesmo assim não dá em nada. E aí o que acontece? A discussão não é esse problema do fulano, do ciclano, ou a cesta que chegou, que não chegou, tal. A questão é macro, pô. Sim, o governo existe para ser macro. E quando ele não é macro e as coisas não acontecem, aí fica complicado, porque o imposto é muito grande, o dinheiro movimentado é muito alto. Uma coisa que eu estava analisando junto com um colega, inclusive, e eu vinha dizendo, não dá para lançar sobre todos os vereadores nessa atual gestão a responsabilidade, mas houve episódios não, dá sim. Em que a Sabe prefeitura... por que dá sim? Vamos supor, você vai ser vereador ano que vem. Você tem essa chance, você é pré-candidato hoje. Aí vão ter 29 lá. O que acontece ali? Vamos supor que o cara não queira entrar dentro da favela, ele não possa, porque tem esse negócio de pedir permissão. Sim. Com drone ele pode ver a extensão da tem tragédia. Outras estratégias, e né? aí, cada um deles tem muitos assessores para conseguir essa infiltração. Com certeza. E assim, no mínimo, eu, como jornalista, e aí muitos talvez vão escutar, podem se revoltar e reclamar que mandam assistência para esses lugares, e o doutor falou assistência não é a solução, eu não tenho visto na tribuna da Câmara, ou o secretário de município, ou o próprio prefeito, denunciar essa situação. Sim. Eu vi entrega de cesta, eu vi solidariedade, eu vi alguma coisa. Mas a questão de denunciar e avisar uma situação de solução para aquilo ali, propor algo não foi solutivo, feito, né? Da maneira como podia ser feito. Infelizmente, Pelo Denis. contrário, me permita aqui fazer um comentário. Não é uma crítica leviana. O próprio slogan da administração é melhor que ontem, pronto para amanhã. Aí Mas eu faço uma né? pergunta. É esse Campo Grande que nós queremos? Esse Campo Grande que você foi visitar no sábado que você quer? Que o Denis foi visitar, que eu conheci? Sim, sim. A gente sai para uma realidade de Campo Grande hoje que é muito triste. E quanto mais você vai aprofundando na ponta, pior vai ficando. Outra questão que nós não debatemos aqui, mas que também tem vínculo com a questão da saúde, questão da educação. Sim. Você tem um município de Campo Grande que ele tem dois tipos de educação absolutamente distintos. Você tem as escolas centrais que mantêm um padrão de educação, e você tem a escola da periferia que não oferece nenhuma condição de educação e nem de trabalho para os professores. Escola caindo aos pedaços, escola sem condições de dar aula, escola que não tem lousa. Com situação de violência, né, doutor? Nós temos uma situação Também. aqui em Campo Grande, uma escola que perdeu um prêmio nacional, ficou em segundo lugar, porque a escola zerou no item biblioteca. Puxa vida. Nos dias de hoje, é inadmissível. Sim. E o que tem a ver? Tem muito a ver. Porque lá na ponta, na escola pública, Danilo, a escola não tem só o papel de ensinar. Hoje, as escolas públicas no nosso país e na nossa realidade aqui de Campo Grande, ela tem sim um viés social. Você tem muitas crianças na periferia, essa periferia que você andou, tem muitas crianças dessa periferia que vai para a escola para comer, que a alimentação dela está dentro da escola. Então, nós temos que ter esse olhar. Se essa criança faz uma boa alimentação dentro da escola, ela ajuda no quadro de saúde dela também. Então, não tem uma como coisa você chama a outra, né? Não tem como você desintegrar essas relações. E é isso que uma boa gestão tem que fazer. E uma coisa... olhar o problema como um todo. Sim, algo que nos salta os olhos, Danilo, Miglioli, é ver essa disparidade na educação, na saúde, em contrapartida, a prefeitura conceder isenção a megas empresas. E a isenção de imposto, que seria uma fonte de ganho para o município, o imposto que essa empresa, que está faturando milhões em cima dos usuários em Campo Grande, a prefeitura aferia ali 5, 10, 12 milhões de reais, que podem ser destinados para a saúde, para a educação. Ela abre mão e concede a isenção para essa empresa. Tem essa questão, por exemplo. Eu falei da questão do emprego, vocês estavam falando do O desenvolvimento. que é conflitante é qual é o interesse do gestor em isentar uma empresa que está explorando, vou usar essa expressão, explorando o a que afeta o população. desenvolvimento, né? E por que eu, como gestor, você já está faturando milhões, porque eu, como gestor, vou te isentar, vou dar uma isenção de milhões para você, sendo que eu tenho aqui a saúde, que precisa ser reestruturada, a educação. Ô, Denis, eu tenho uma visão, Mas eu volto a dizer, fontes. as questões, gestão você faz com gestão. Dentro do desenvolvimento social, para mim,
do desenvolvimento econômico, que é a causa que nós temos que atacar aqui em Campo Grande para gerar emprego e para gerar as condições de todos os outros tipos de desenvolvimento, eu não sou contra a isenção. O grande problema de Campo Grande é você não ter critérios dessa isenção. Eu não posso fazer uma isenção personalizada. Se eu estou isentando o Denis, eu tenho que isentar o Danilo. Eu tenho que isentar qualquer um que se apresenta no município enquadrado naqueles critérios. O problema é que você, para fazer um desenvolvimento econômico, você não pode ter, não é só isenção. Você tem que ter alguns critérios, mas que sejam critérios rígidos de propiciar oportunidade para todos. Então eu quero me instalar em Campo Grande, tá? Você quer fazer o quê? Tal coisa. Você quer ir para onde? Tal lugar. Aqui você tem isso de direito, você tem isso de obrigação. Isso é gestão. Nós temos que trabalhar essa questão das empresas voltar, do empresariado, voltar a querer investir na nossa capital. Então, quando a gente discute esse problema, não dá para analisar isoladamente. E hoje, concordo com você e entendo o que você quer dizer. Você tem amigos do rei sendo beneficiados de uma forma personalizada. Isso é absolutamente equivocado, não errado. Não é uma forma isonômica, entendeu? Não tem isonomia não tem isonomia. Isso. Então nós temos que criar nessas relações a isonomia. O que vale para o Chico, vale para o Francisco. De direitos e de obrigações. Agora, é bacana, até para a gente poder estar na internet, estar ao vivo, quer dizer, quem quiser depois pode ouvir o podcast de trás para frente, de frente para trás. Eu acho que os três aqui têm coragem, inclusive, de assumir o que fala, e internet é importante isso, muito importante isso. Para não subverter o que está sendo falado. Quando eu digo que a culpa é de todo mundo, e principalmente de quem tem mandato, porque eu acho que é uma tragédia para a democracia, a partir do momento que quem tem mandato começa a falar que a culpa ou o problema não é dele. Que todos os problemas da cidade é de quem está lá, porque quem está lá propôs, né? Isso, se propôs, é empoderado pelo povo para isso. É também do administrador e de quem ajuda o administrador e também da sociedade civil. Porque a partir do momento que eu pensar que a tragédia que está acontecendo na minha cidade, talvez lá longe da minha casa, ela não é minha, essa tragédia só vai piorar. E aí a discussão macro, que é aquilo que o senhor falou, programa para coisa acontecer e tal, aí que ele não acontece de vez. Na saúde, talvez seja a área mais afetada com isso. Porque você sabe, da área da saúde, eu cheguei a fazer fisioterapia há 3 anos, e um dos fatores que me atrapalhou, me fez mudar de carreira, foi a questão de não me ver com talento e coração para estar na área, e de ver o quanto que o resultado ele exige paciência na fisioterapia. Sim. E eu sou apressado, por isso eu fui para a área da administração. Então você imagina o quanto que é importante a saúde ter uma sensibilidade a mais. Sim. Porque se tudo ficar meio bagunçado e negligenciado, Sim. a saúde talvez vai ser a área mais demorada para arrumar. Porque ela exige mais detalhe, ela é mais complexa, né? Hoje de manhã eu estava conversando com o Miglioli sobre isso. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de debater com o deputado federal e médico, o Dr. Luiz Ovando. Vou deixar registrado aqui mais uma vez o meu agradecimento pela janela que ele encontrou para nos receber. E o fisioterapeuta, o profissional de fisioterapia, ele já vinha despontando, ele já vinha mostrando a sua importância na sociedade. E já debati isso com o Miglioli, já conversei, tive a oportunidade de conversar com a esposa do Miglioli, que é médica, e nós falamos muito, né, Miglioli, sobre a importância do fisioterapeuta inserido, e ele já falou isso aqui nesse momento, no nosso podcast, na live, a importância do profissional fisioterapeuta inserido na atenção primária. Sim. Ou seja, hoje nós temos dados que evidenciam, Danilo, que o paciente que dá entrada numa UPA, por exemplo, havendo a presença de um fisioterapeuta lá na UPA, que é a porta de entrada, esse paciente não evolui para o hospital. O paciente ele consegue ser atendido, ele vai evoluir para melhor, ele prospera e ele é devolvido para a sua atividade de vida diária, ele é devolvido para sua casa. Então, isso é muito positivo. Dessa forma, a gente tem todo um efeito cascata no que diz respeito à sociedade, porque nós temos um desafogamento da fila, nós temos resolutividade do problema e custo baixo. Sim. O que acontece? Assim como nós já pontuamos, essa gestão ela vem herdando costumes ruins de gestões passadas, mas se justificando. A passada foi pior. A gente não quer comparar o ruim com o pior. A gente quer o melhor. Não é melhor que ontem, pronta para amanhã. É hoje. É hoje que nós temos fila de pacientes aguardando atendimento e que não são atendidos.
nós temos um dos maiores índices de acidente de motociclistas em Campo Grande. Se nós tivéssemos um centro de reabilitação fisioterápica popular, que seja, em convênio com as 7 universidades que nós temos em Campo Grande, esse número, a devolutividade, nós colocaríamos de volta esses pacientes no mercado com maior velocidade. Hoje o índice de absenteísmo, jovens que estão na fase, né, no platô de desenvolvimento econômico, cai de moto, quebra o braço, o cara não tem um planinho de saúde, entra na fila do SUS 2, 3 anos, atrofiou. Absenteísmo se torna um peso para a economia municipal, se torna um peso para a economia do Brasil. E aí nós já trabalhamos, já levantamos essa ideia, já falamos sobre esse assunto, mas não há interesse. Não é projeto. Não é um projeto. Por quê? Melhor que ontem. Eu tô pronto para amanhã. Amanhã é o quê? Quer ser o quê? Governador? Então vamos fazer o quê? Passar um asfaltinho ali em cima do barro, pintar uma faixinha de meio fio? Porque não, isso aqui o povo tá vendo. Asfalto pintado, eu venho porque eu quero outro. Não faz gestão pensando no agora, para melhorar agora, para resolutividade. E eu tenho uma opinião, Danilo, pegando um gancho nisso que o Denis está falando, que Campo Grande hoje chegou no limite. A próxima gestão de Campo Grande vai ter que ter coragem para fazer os enfrentamentos. Essa semana eu fiz uma reunião da coordenação nossa, que está desenvolvendo o plano de governo nosso dos eixos, e eu coloquei algumas pautas, e o pessoal um pouco preocupado com se é uma pauta de se falar. Eu falei, gente, o que eu for fazer eu vou falar. Eu não estou preocupado se o que eu vou falar vai dar voto ou não. Eu quero voto como consequência das pessoas acreditarem na nossa proposta. Essa é a minha tese. Então, por exemplo, regularização diária. Tem que ter alguém para entrar para dentro para mexer nisso. Você tem pessoas em Campo Grande hoje que moram há 15, 20 anos num terreno e ele não é proprietário de direito daquele terreno. O município perde, a pessoa perde, porque a pessoa não pode investir, a pessoa não pode melhorar a sua qualidade de vida, porque ela está morando num lugar que ela não sabe se ela vai ficar, se ela vai sair. Então, você tem hoje alguns problemas dentro de Campo Grande, e se nós queremos realmente deixar nossa capital pronta para o crescimento, para sair dessa barreira de 900 mil habitantes, que faz 10 anos que nós estamos falando, nós vamos passar de 1 milhão de habitantes, e não chega nunca, e do jeito que está não vai chegar, nós temos que realmente mexer nas questões estruturais do município. Perfeito. E qualquer mudança, ela é temerosa. Por quê? Porque dói, né? Não é fácil você mudar. Né? Não é fácil, principalmente dentro do serviço público. Eu tive a oportunidade de ocupar um cargo que eu julgo importante, que foi cuidar da infraestrutura do Estado em todas as suas áreas por 4 anos, e nós fizemos ali grandes mudanças conceituais, inclusive. E eu sei que não é fácil, né? O poder público ele é um batomuxe. A iniciativa privada é uma lancha de velocidade. O poder público é um batomuxe, ele é burocrático, ele tem sua rigidez de administração, e é necessário ter realmente. Então, mas se nós não tivermos a coragem de enfrentar os problemas que foram jogados ao longo dos anos, como o Denis falou, por administrações anteriores, e que vem vindo, que foi jogar para debaixo do tapete, nós não tirarmos essa sujeira e limparmos de fato o chão, Campo Grande não vai ser uma cidade preparada para desenvolver. Eu gosto de abrir para o pessoal que também está nos acompanhando na live, e nós tivemos uma pergunta. Levanta a pergunta, por gentileza. Como o Marcelo Miglioli pretende tratar a saúde? Eu vou tratar a saúde dentro disso que eu já falei, sobre o aspecto estrutural. Nós temos dois pilares importantes, que é fazer o centro de atendimento de especialidade médica e diagnóstico e fortalecer a saúde básica lá na ponta através das UPAs e das UBSs da saúde da família. Então esses são os 2 pilares que nós vamos atacar. E vamos fazer uma gestão, obviamente, porque um dos grandes problemas da saúde aqui em Campo Grande passa por uma gestão que não tem absolutamente nenhuma qualidade. Esse dia eu estava conversando com pessoas profissionais da saúde. Não existe uma interligação de comunicação entre a UBS, a UPA e o SEM. Então a pessoa vai na UBS, o médico pede um exame, de repente a pessoa vai para a UPA, o médico pede o mesmo exame, e vai no SEM e pede o mesmo exame. Então, quer dizer, você tem que trazer inovação, você tem que trazer tecnologia para dentro dessa gestão. Nós estamos em pleno século XXI, hoje tecnologia é o mote, o que nós estamos fazendo aqui é graças à evolução da tecnologia. Perfeito. E por que a Prefeitura de Campo Grande parou no tempo e não tem um sistema integrado de comunicação na saúde? Nós temos realmente que reorganizar isso. Bacana.
Danilo, a gente está encerrando, caminhando para o nosso finalmente. Eu peço desculpa se eu exagerei alguma coisa. Pô, cara, quem dera que... Quando eu posso, eu participo. Que bacana. Eu fiquei muito feliz pelo convite de poder participar com vocês. Para nós As é um opiniões privilégio. são do Danilo, não é nem do editor, nem do diretor. Pessoal mesmo. São opiniões Hoje, pessoais. aproveita Graças o a gancho. Deus vocês me convocaram para essa missão lá. E o senhor que continue fazendo isso, deixando o escritório para visitar Campo Grande, passo a passo, qualquer lugar que for. Que eu tenho certeza que só de estar fazendo isso já está de parabéns, porque a galera lá está bem isolada, viu? Seja em qualquer canto aí. A gente tem percebido isso, Danilo. Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa de trecho, sou uma pessoa de rua, não sou uma pessoa de gabinete. E essa caminhada nossa, ela passa longe de ser uma caminhada populista. Tanto é que, por exemplo, nessa questão desse período que nós estamos vivendo, eu particularmente, inclusive pessoalmente, eu dei muitas cestas básicas minha, de questão pessoal minha, e em nenhum momento eu deixei aparecer meu nome, porque eu não quero usar isso como instrumento de projeto político. Agora, andar por Campo Grande, para conhecer Campo Grande, isso é obrigação de quem quer preparar um bom programa e fazer uma boa gestão. Quero agradecer aqui também você, Danilo, você, Denis, e a todos. Bate-papo é tão agradável, quando a gente vê, o tempo já foi. Nós espero ser convidado para outro bate-papo como esse. Com certeza. Nós extrapolamos alguns minutos, mas quero deixar registrado aqui a minha gratidão a todos que nos acompanham, o Danilo pelo espaço, por sempre estar nos recebendo de braços abertos. É salutar, né, nós discutirmos e buscarmos propor resolutividade de problemas do nosso município. Isso me deixa muito feliz. O Dr. Marcelo Miglioli, nosso pré-candidato a prefeito em Campo Grande. Obrigado por encontrar espaço na sua agenda, por estar aqui, por se abrir, não ter medo do enfrentamento. Temos percebido outros nomes que fogem do enfrentamento, correm de debater, e eu quero acreditar que quem corre é porque não tem proposta, não entende do que está fazendo, e aí tem que correr mesmo, aí é melhor fugir. Nós estamos prontos a debater com qualquer um, inclusive com o atual prefeito. Oh, maravilha! Encerramos aqui mais um podcast, agradecendo a presença do Danilo, nosso parceiro de comunicação. Agradecemos principalmente a presença do Dr. Marcelo Miglioli, que enfrentou, respondeu, não fugiu do debate. Deixar registrado a presença e o agradecimento da Cirlei, fazendo a nossa intérprete de Libras. Todos os nossos podcasts são transmitidos ao vivo, fazemos uma live no Facebook Denis Pereira e no Instagram denispereira.s. Encerramos aqui mais uma Frequência Saúde. Até a próxima, um forte abraço.